Aqui a gente vai, portanto, rodar a nossa mesa, ouvir os nossos analistas, nossos convidados a respeito deste primeiro ano dos atos que marcaram o dia 8 de janeiro no calendário, provavelmente de muitos e muitos anos, como uma data não a se celebrar. O que se celebra, na verdade, é a democracia persistente, mas um ato para rememorar aqueles ataques para que nunca mais aconteça. Eu quero abrir a nossa mesa aqui com o Acácio Miranda, que é advogado, que é professor de Direito Constitucional, e aí, diante da sua expertise, da sua especialidade, Acácio, eu gostaria de te ouvir a respeito da necessidade de, ano após ano agora, a gente ouvir, ler, visualizar, como nós estamos visualizando, esses atos que, infelizmente, marcaram o dia 8 de janeiro como um dia em que pessoas invadiram os prédios dos três poderes da República com depredação, com um total desrespeito, inclusive a própria Constituição Federal. A gente ouviu a Janaína falando para a gente que, inclusive, uma edição da Constituição Federal foi furtada. Como é que alguém pode praticar um crime contra um símbolo da própria democracia? Quero te ouvir, Acácio Miranda. Coba, boa tarde aos meus companheiros de bancada e um boa tarde especial à nossa audiência. Obviamente, todos nós, vivendo num regime democrático, temos os nossos posicionamentos políticos e ideológicos, mas a Constituição e a democracia, em qualquer circunstância, estão acima destes posicionamentos. Nós só podemos ostentar e defender os nossos posicionamentos graças a esta democracia. Então, a simbologia do dia 8 de janeiro deve lembrar daqui para frente a importância da democracia, a importância da Constituição Federal e a importância de todos nós termos as nossas opiniões e exercermos as nossas opiniões nos limites da própria Constituição Federal. Eu acho que são essas as lições que ficam e é este o simbolismo do dia 8 de janeiro. Paulo Loyola, quero te ouvir também, meu amigo. Muito boa tarde ao público, boa tarde, meus companheiros da mesa. Obrigado pelo convite mais uma vez, Coba. O que para mim foi ali caracterizado como uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro precisa ser muito fortemente contraposto, explicado, relembrado, e celebro aí esse conjunto de ações que toda a sociedade civil está tomando para relembrar esse ato no dia de hoje. E queria começar relembrando algumas coisas. Primeiro, a similaridade do ato do 8 de janeiro de 23 brasileiro com o ato do 6 de janeiro americano, onde também houve uma tentativa de invasão de prédios públicos, depredação, símbolos muito similares, motivações muito similares, também o grande medo que foi ali ouvido e entendido daquele grupo que invadiu de maneira golpista prédios públicos e o STF, foi a questão da eleição não ter sido feita de maneira correta ou legal, o que, obviamente, nada foi provado nesse sentido. O campo bolsonarista contribuiu demais para esse processo, eu acho que isso precisa ser dito e relembrado. Os ataques de Bolsonaro às urnas, o 7 de setembro, onde o Bolsonaro dizia que não ia respeitar algumas decisões do STF, que iria para cima, que iria para o enfrentamento. O pedido da deputada Carla Zambelli de intervenção por parte de generais 4 estrelas, isso foi postado nas redes dela mesma, poucos dias antes do 8 de janeiro, relacionam de maneira muito direta o bolsonarismo e o atentado do 8/1. A gente pode ver ali muitas bandeiras do Brasil, que eram ali elementos do bolsonarismo, pessoas com a própria camisa de Bolsonaro, depredando prédios públicos, que incentivou, do meu ponto de vista, esse atentado aí à democracia brasileira. E eu acho que outro ponto também vem sendo pouco falado, mas que precisa ser dito, que é a omissão das Forças Armadas dentro desse processo,
lembrando que já tinha muita gente acampada em porta de quartel, pedindo intervenção. Essas pessoas estavam acampadas em frente ao Exército. 4.000 pessoas saíram do acampamento do Exército de Brasília em direção à Praça dos Três Poderes, e a Corregedoria do Exército aparentemente indicou que nenhum militar seria punido. Acho que outro ator muito importante que precisa ser investigado, o governo do Distrito Federal, cujo secretário de Segurança era Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro. Alessandro Azzoni, eu quero te ouvir, meu amigo. Do ponto de vista jurídico, a gente sabe que os processos estão correndo, nós já temos muitas pessoas condenadas e muitos deles por atentado ao Estado de Direito. Já te ouço, Alessandro Azzoni, porque agora nós vamos ouvir ao vivo o ministro presidente. Em instantes, nós vamos ouvir o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que está neste momento no prédio do Supremo Tribunal Federal, exatamente nessa exposição anunciada há pouco pela Janaína Camelo, que visa demonstrar ali, inclusive para o público em geral, a partir de amanhã, elementos que foram danificados nesses atos há um ano atrás. A gente tem o ministro Barroso, nessas imagens que nós estamos vendo, sendo transmitidos pela TV Justiça, saindo agora do plenário ali em que ele discursava, acompanhado de todos os seus assessores e de muitos outros ministros. Na imagem a gente vê, inclusive, o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, muita participação da imprensa, muitos assessores. Essa é uma imagem recuperada agora há pouco, de minutos atrás, do Supremo Tribunal Federal. À esquerda, nós já vemos uma imagem ao vivo, agora do plenário do Supremo Tribunal Federal, o mesmo local onde acontecem todos os julgamentos que o pleno completo do tribunal, por seus 11 ministros, decidem as causas que lá chegam. E nós vamos agora, a partir de alguns instantes, acompanhar o que diz o ministro Luiz Roberto Barroso nessa sessão solene que celebra um ano de resistência da democracia a partir dos atos que aconteceram no 8 de janeiro de 2023. À direita dele, a gente já vê também o ministro da Justiça licenciado e já aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai provavelmente tomar posse no próximo mês de fevereiro, o ministro Flávio Dino. À sua direita, a direita do ministro Flávio Dino, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, e fala agora o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós temos o áudio dele aí também, Alemão? Perfeito, vamos ouvir o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro Cristiano Zanin, que chegou junto comigo hoje pela manhã, nosso queridíssimo ministro Carlos Aires Brito, que eu tive a honra não de substituir, mas de suceder aqui na cadeira, estimado ministro Ricardo Lewandowski, que há pouco se aposentou, e a ministra, presidente de sempre para todos nós, Rosa Weber, que também veio especialmente para esta sessão. Registro também com imensa alegria a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça, muito querida ministra Maria Tereza de Assis Moura, e também do Superior Tribunal de Justiça se encontra o ministro Herman Benjamin, igualmente muito estimado, o presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Parente Camelo, sempre bom tê-lo aqui, ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, estimado amigo Lélio Bentes Correia, também é um prazer tê-lo aqui, o novo Procurador-Geral da República, muito bem-vindo aqui na casa, professor Paulo Gonet, o senhor ministro da Justiça, por mais pouco tempo, Flávio Dino, igualmente nos honra com a sua presença, o advogado-geral da União, que geralmente atua naquela tribuna lá do outro lado, mas quem sabe um bom prenúncio, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, parceiro da casa, Beto Simonetti, a senhora governadora em exercício do Distrito Federal, doutora Celina Leão, e aqui estão igualmente presentes, que eu pude avistar, e o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Marcos Vinícius e o conselheiro João Paulo Schouker. Prazer tê-los aqui. Também registro com muita alegria, sempre prestigiando a casa, a eminente senadora Soraya Tronic. Prazer tê-la aqui, senadora. Cumprimento todos os juízes, juízas,
senhoras e senhores servidores, colaboradores. Cumprimento muito especialmente os profissionais da imprensa, sempre bem-vindos aqui nessa casa, e todas as pessoas aqui presentes que acudiram ao nosso convite. Nós assistiremos agora um breve vídeo sobre os episódios do 8 de janeiro. É preciso continuar essa vigília, continuar essa atenção. Nós não podemos titubear. 8 de janeiro é uma marca de uma cicatriz histórica que não se pode e não se deve esquecer no Brasil. Porque se nós perdermos a memória desse dia, evidentemente que o futuro poderá ser ainda mais bárbaro do que nós vivenciamos. O Brasil nunca mais vai esquecer e nem deve esquecer. Acho importantíssimo, ministra Rosa, a todo momento lembrar o dia 8 de janeiro, porque o maior perigo disso acontecer de novo é o perigo da indiferença. Eu acho que a nossa democracia está consolidada. Eu em nenhum momento temi pela democracia, o que não significa gravidade, o que não significa que isso deve ser aceito, deve ser tolerado. O recado é muito simples, a democracia, ela não está em jogo. A democracia saiu fortalecida, as instituições demonstraram que não vão tolerar qualquer agressão à democracia, qualquer agressão ao Estado de Direito, e a resposta será rápida. Essa resposta precisa de ser dada a partir de uma lembrança, para que o presente seja de luta contínua pela democracia e para que deixe para quem vier depois de nós a certeza de que foi tentado de outras vezes, mas não se conseguiu, de alguma forma, demolir ou levar à erosão democrática. Ninguém, nem mesmo os que não elegeram o seu candidato, mas nenhuma pessoa de bem, nenhuma pessoa decente, apoiou aquele tipo de atitude. Pessoas que se apresentavam como patriotas, falsos patriotas e, na verdade, aprendizes de terroristas. Ninguém de bem apoia isso. Eu acho que o 8 de janeiro foi um alerta importante daquilo que não pode mais se repetir. Quer dizer, as instituições precisam estar preparadas para enfrentar acontecimentos dessa natureza. E eu tenho certeza que foi um aprendizado e isso jamais se repetirá na história do Brasil. Não se constrói uma sociedade saudável sem o enfrentamento adequado daquilo que se quer esquecer. O sacrifício da recordação significa a opção por não reproduzir, por não repetir e por fazer diferente e fazer muito melhor. É fundamental que essas marcas fiquem perenizadas para que nós nos lembremos desse dia da infâmia, como já chamou a ministra Rosa Weber, que foi o dia 8 de janeiro. E esses pontos de memória, eles marcam na história para que aquilo ali seja um símbolo do que o que um dia, infelizmente, aconteceu, não se repita nunca mais. Eu penso que, além de cultivar a democracia, nós precisamos relembrar sempre o 8 de janeiro e relembrá-lo justamente para que não se repita fato dessa natureza. Eu peguei não só esse pedaço de mármore no Hall dos Bustos, como também peguei um pedaço das vidraças estilhaçadas para guardar, porque eu também não quero esquecer. Mas eu não vou esquecer. Enquanto eu viver, eu vou lembrar.
Queria agradecer à equipe técnica da comunicação social que elaborou o vídeo. Dirijo agora a todos algumas palavras. Eu tenho muita honra de recebê-lo aqui no Supremo, receber a todos um ano após o ataque aos 3 poderes da República Brasileira. Registro com muita alegria a presença dos ministros da Casa que puderam estar aqui, bem como a presença de todas as autoridades, o ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, os presidentes de tribunais, a senhora governadora em exercício e o presidente do Conselho Federal da OAB, e agradeço muito especialmente a presidente, querida ministra Rosa Weber, que a meu pedido veio especialmente de Porto Alegre para participar dessa cerimônia. Nós jamais esqueceremos, ministra Rosa. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. O país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Um Brasil que não se parece com o Brasil. Na minha gestão, elegemos como 2 fundamentos a linguagem simples e a brevidade. Por isso mesmo serão simples e breves essas minhas palavras, divididas em 3 capítulos: a destruição, a reconstrução e a pacificação. A destruição. Eram cerca de 8 horas da noite, quando a ministra Rosa Weber e eu atravessamos as esquadrias destruídas da entrada do tribunal e avistamos o espetáculo de horror à nossa frente. Estilhaços de vidros, retratos atirados ao chão, móveis depredados, o crucifixo arrancado da parede, a bancada do plenário pisoteada, o tapete queimado, água por todo lado, inscrições de ódio pelas paredes. Um cenário de barbárie, motivado por uma animosidade que foi artificialmente cultivada anos a fio. Extremistas que não velam pelas instituições, que não respeitam as pessoas, que não cultivam os valores da civilidade e da harmonia social. Vivem de inventar inimigos. São quixotes do mal. Em meio a tudo o que vi e ouvi, poucas coisas me impressionaram mais do que o relato de um dos nossos bravos policiais judiciais a quem queria prestar uma homenagem, porque enfrentaram com destemor e grande desvantagem numérica a horda de invasores bárbaros. Narrou-me um desses policiais judiciais que, após arremessarem objetos, dar marretadas nas paredes e atearem fogo aos tapetes, os invasores se ajoelhavam no chão e rezavam fervorosamente. Onde, Deus do céu, se pode imaginar essa implausível mistura de ódio com religiosidade, incapaz de distinguir o bem do mal? Nenhuma gota de apreço ao próximo, como pregam as Escrituras. Falsos patriotas que não respeitam os símbolos da pátria. Falsos religiosos que não cultivam o bem, a paz e o amor. Desmoralizaram Deus e a bandeira nacional. O que assistimos aqui foi a mais profunda e desoladora derrota do espírito. Numa espécie de alucinação coletiva, milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas. Estão sendo todos processados na forma da lei, pelos crimes que cometeram: tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e depredação do patrimônio público, entre outros delitos. Nenhum juiz fica feliz ao condenar uma pessoa, mas o direito penal tem como uma de suas funções principais a ideia de prevenção geral. Pune-se para desestimular as pessoas de delinquirem. Tratar com condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Nós estamos aqui para evitar que isso aconteça de novo. Parte 2, a reconstrução. A resposta do tribunal não veio com palavras, mas com ação. Em meio a toda a destruição,
sobressaiu a face amorosa do dedicado trabalho de dezenas de servidores e colaboradores na reconstrução, não apenas do plenário, mas de todo o edifício sede. Homenageio aqui, além da ministra Rosa Weber, já referida, seus fiéis escudeiros naquele processo, Estevão Waterloo e Miguel Piazzi. A história deixará documentado que no dia 1º de fevereiro realizamos regularmente a sessão solene de abertura do ano judiciário e, num gesto simbólico de reafirmação da justiça, abraçamos o prédio do Supremo Tribunal Federal. Éramos mais de 1.000 pessoas presentes fisicamente e milhões de outras que em espírito celebravam a vitória da luz sobre as trevas. Há um aspecto que considero particularmente triste no episódio do dia 8 de janeiro, que foi a vandalização do acervo histórico e artístico da Corte. Um meticuloso processo de restauração de todo esse acervo está sendo executado, mas há peças que não são passíveis de serem recuperadas. Como forma de documentar e proporcionar a reflexão sobre a gravidade do atentado, o Supremo criou pontos de memória que estão no hall dos bustos, com as marcas da violência, inclusive com as peças que não puderam ser restauradas, e o objetivo é que os fatos vivenciados sejam parte da história do Supremo e da sociedade brasileira. Na exposição que nós abrimos hoje, Reconstrução, Memória e Democracia, alguns desses momentos de destruição e reconstrução são revividos. E, portanto, aqui atrás, no Salão Branco, todos poderão ver a exposição fotográfica do antes e do depois, de como nós conseguimos fazer em tempo recorde essa recuperação. Queria agradecer aqui o empenho e a dedicação da secretária de Altos Estudos, Patrícia Perrone Campos Melo, e da servidora Ana Paula Alencar, que trabalharam durante todo o recesso para viabilizar a exposição. E, por fim, pesados amigos aqui presentes, a pacificação. Na vida brasileira, já conhecemos o caminho maldito da ditadura, na expressão de Ulisses Guimarães. E no 8 de janeiro, constatamos as consequências dramáticas da incivilidade, dos discursos de ódio, da desinformação e do sentimento antidemocrático. Hora de fazer diferente e retomarmos os ideais iluministas e civilizatórios da Constituição de 1988. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. A verdade não tem dono. Existem patriotas autênticos com diferentes visões de país. Ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Precisamos viver a verdadeira pacificação da sociedade, em que pessoas que pensam de maneira diferente possam se sentar à mesma mesa e conversarem, com respeito e consideração, sem ofensas ou desqualificações, em busca das melhores soluções para um país melhor e maior. O Brasil merece. Muito obrigado. Aí falou o ministro-presidente do STF, Luiz Alberto Barroso, com seu discurso dividido em 3 capítulos: destruição, reconstrução e pacificação. E eu agora gostaria, antes de encerrar e passarmos pela exposição fotográfica e depois nos dirigirmos ao Senado Federal, onde haverá o evento dos 3 poderes, eu gostaria de fazer um pedido muito especial à ministra Rosa Weber, que foi a grande heroína da reconstrução desse plenário e que simboliza para o Brasil a justiça inabalada, que dirigisse algumas palavras de registro dessa data triste, muito triste, mas que, de certa forma, serviu também para a revitalização do nosso sentimento democrático, porque em muito pouco tempo o prédio físico já estava de pé e a justiça como instituição moral jamais pode ser destruída. Prazer ouvi-la, ministra Rosa Weber. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal,
meu querido amigo, ministro Luiz Roberto Barroso, permita-me cumprimentar na pessoa de Vossa Excelência todas as autoridades presentes e todos os que aqui se encontram nesse momento tão especial, sem prejuízo de uma saudação muito carinhosa aos meus queridos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Aires Brito e Ricardo Lewandowski. Enorme foi a minha alegria, senhor presidente, e maior ainda a minha emoção com o convite de Vossa Excelência para que eu estivesse aqui neste 8 de janeiro de 2024. Como registrei a Vossa Excelência, mesmo para uma tímida como eu, o seu convite foi irrecusável. Seja porque o Supremo Tribunal Federal é o locus, é o lugar para onde a minha alma sempre diz que quer voltar, e eu estou aqui recorrendo a uma definição muito expressiva de Rubem Alves quanto à saudade, e seja porque 8 de janeiro de 2023 se consolida como uma marca indelével na história da democracia constitucional do nosso país, pelo ataque sofrido numa investida autoritária, espúria, obscurantista e ultrajante, insuflada pelo ódio e pela coragem da ignorância contra as instituições democráticas. A tristeza, o desconsolo e a indignação que eu senti ao chegar com Vossa Excelência a este prédio destruído e constatar a devastação que Vossa Excelência vem de narrar há exatamente um ano. Na verdade, este plenário, talvez o que mais tenha me impactado foi o monturo que aqui se formou com todas as cadeiras jogadas e o chão inundado e os vidros estilhaçados, né? Mas esse sentimento de tristeza profunda, de desconsolo e de indignação se transformou paulatinamente em satisfação e energia diretamente proporcionais diante da reação e da resistência das instituições democráticas, numa prova incontestável de que a autoridade das instituições democráticas não está nos prédios, apesar da simbologia, e sim no espírito que as anima. E no caso do Supremo Tribunal Federal, na sua atuação como guarda da nossa lei fundamental, na defesa das liberdades fundamentais e dos valores democráticos e republicanos consagrados no texto da nossa Constituição Cidadã de 1988. 8 de janeiro de 2023 há de se constituir sempre, para mim, o dia da infâmia, mas com uma dupla face. E a outra face é o dia da resistência da democracia constitucional que restou inabalada. Por isso, eu repito e continuarei sempre a fazê-lo, há de ser sempre relembrado, como hoje estamos fazendo aqui, para que ele jamais se repita. E ele deixa como lição, repito, a necessidade do cultivo da democracia constitucional, pelo incentivo ao respeito, pelo incentivo ao diálogo, à tolerância, à convivência pacífica dos que têm visões de mundo diversas, na defesa sempre, né, do nosso Estado de Direito. Voltaire já dizia, pela boca de Candide, no Otimista, il faut cultiver notre jardin. E eu repito, é preciso cultivar o jardim da democracia, na defesa intransigente e no fortalecimento das instituições democráticas. Muitíssimo obrigada, senhor presidente.
por este convite. Muitíssimo obrigada pela concessão do uso da palavra. A ministra Rosa Weber, ex-presidente, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, foi convidada pelo presidente Luiz Roberto Barroso para essa cerimônia. Ela que presidia a corte exatamente há um ano, no dia 8 de janeiro de 2023. Agora a gente vê nas imagens aí todos os ministros se levantando, não só os ministros, mas os convidados, o ministro Flávio Dino, Paulo Gonet, procurador-geral da República, o advogado-geral da União, aplaudindo de pé também o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e todo o público presente, saudando ali a manifestação feita pela ministra Rosa Weber, que presidia a corte no dia 8 de janeiro de 2023 e foi celebrada, inclusive, durante o discurso do ministro-presidente, que agora volta a falar. Belas palavras e a reação da plateia bem documenta o carinho, o prestígio e o reconhecimento que todos nós temos pelo trabalho de Vossa Excelência. O Supremo, como toda instituição democrática, é por evidente passível de crítica. Tudo pode ser aperfeiçoado e às vezes nós mesmos saímos daqui reclamando. Portanto, faz parte da vida democrática ter melhores e piores momentos na percepção geral. A crítica é livre, ela é importante, mas ela não pode ser destrutiva das instituições. E, portanto, esse é um ponto que nós precisamos destacar. Eu tenho enfatizado aqui que o prestígio e a importância de um tribunal não podem ser aferidos em pesquisa de opinião pública, porque nós, com muita frequência, temos que desagradar muita gente. Eu ainda me lembrava, esses dias, a gente determina, o tribunal, a desintrusão de 5.000 pessoas de uma terra indígena, onde tem 1.000 pessoas. Se fizer uma pesquisa de opinião, nós vamos perder de 5-1. E, evidentemente, não dá para saber se o tribunal trabalhou bem ou mal fazendo esse tipo de pesquisa. Na verdade, não há forma mais fácil de não agradar ninguém do que querer agradar todo mundo. Portanto, nós convivemos em plenitude com a crítica, porque ela faz parte da vida democrática. Mas isso não se confunde, por evidente, com o tipo de agressão, inclusive de violência física, que nós testemunhamos nesse episódio do 8 de janeiro e em outros momentos da vida brasileira. O último registro, eu acho que no Brasil, ao contrário de outros países, a democracia permaneceu inabalada. Houve outros países em que a ascensão do autoritarismo prevaleceu e a resistência dos tribunais não foi suficiente. Mas aqui acho que um registro importante é que nenhum tribunal é capaz de resistir sozinho. E, portanto, muito importante registrar o apoio da sociedade civil, aqui representada pelo presidente da Ordem dos Advogados, o apoio de boa parte da classe política, aqui representada pela senadora Soraya, pela governadora Celina Leão, e muito especialmente faço esse registro, o papel que a imprensa livre, plural e democrática desempenha hoje no Brasil, e aqui representada por alguns dos profissionais mais qualificados. A imprensa hoje, na minha visão, e penso que na dos colegas, tem um papel muito importante de reocupar um espaço público de fatos comuns compartilhados pelas pessoas e enfrentar esse tempo estranho que nós vivemos das narrativas falsas, em que as pessoas acham que podem construir narrativas que não correspondem aos fatos, mas que correspondem às suas convicções. E acho que a imprensa tem esse papel e é preciso reocupá-lo com uma visão plural da vida, criar um espaço comum a partir do qual as pessoas formem as suas opiniões, mas sem o direito de criarem as suas próprias narrativas. Mentir precisa voltar a ser errado de novo na vida brasileira. Queria agradecer imensamente a presença de todos os magistrados, presidentes de tribunais, eminentes colegas aqui do Supremo Tribunal Federal, os presidentes de tribunais estaduais e regionais aqui presentes, vejo o presidente do TF do Rio, Guilherme Calmon, registro dos conselheiros, agradeço a presença de todos. Nós vamos sair pelo Salão Branco para ter uma rápida visão da exposição fotográfica e nos dirigiremos, então, ao Senado Federal, pontualmente, como a vida deve ser. Agradeço imensamente a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.
Está aí, encerrando agora essa sessão solene no Supremo Tribunal Federal, o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, que congregou ali ministros em atividade, alguns ministros aposentados também, como é o caso do ministro Aires Brito, o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber, ex-presidente da Casa, presidente exatamente há um ano, no dia em que se deram os atos do dia 8 de janeiro de 2023, ela que ocupava a presidência. Tiveram ali também algumas outras autoridades, o ministro Flávio Dino, ainda ministro da Justiça, e logo mais em fevereiro, que logo mais será empossado ministro do Supremo Tribunal Federal em fevereiro, o procurador da República, recém-empossado também, Paulo Gonet, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, senadores, a própria governadora do Distrito Federal em exercício estavam presentes e, claro, uma plateia repleta, todas as cadeiras ocupadas para esse ato solene que acontece neste momento no Supremo Tribunal Federal. O ministro-presidente anunciou que passarão todos eles agora pelo Salão Branco do STF para contemplarem, ainda que rapidamente, a exposição que lá se inicia nesta data e logo seguirão para o Senado Federal, onde acontecerá às 15 horas, uma solenidade que agora, com todos os outros poderes também da República, o próprio presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, estarão ali para essa cerimônia.